A ressurreição de Cristo, esse é o nosso tema hoje. É o domingo de ressurreição e vamos falar sobre isso. Talvez muitos que estejam aqui já tenham ouvido muitas vezes falar sobre a ressurreição de Cristo. Talvez você que nos acompanha pela internet, um grande abraço para você, que bom que você está aí também. Talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes sobre isso também, especialmente nessa época, né? Mas quero ser um tanto didático aqui ao falar sobre esse tema e mostrar que essa é uma questão sine qua non para o Evangelho, para a fé cristã, ou seja, é uma questão sem a qual não existe fé cristã, sem a qual tudo é inútil, sem a qual não tem razão de ser, sem a qual é em vão estarmos aqui. Então, veja o que disse um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. A questão central para a humanidade é se Jesus ressuscitou ou não na manhã de Páscoa. A questão central para a humanidade é se Jesus ressuscitou ou não na manhã de Páscoa. Como entendemos essa questão determina como responderemos a qualquer outra questão. Ou seja, Jesus ressuscitou de fato ou isso é uma coisa que está na nossa cultura? Essa é simplesmente uma festa que temos no nosso calendário, esse é simplesmente um feriado que as famílias se reúnem no final de semana e pronto, já está. É uma parte da história que se tornou um feriado e que agora é cultura. Jesus ressuscitou de fato ou o que estamos celebrando? Essa é uma questão fundamental. E por isso lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 15. E desse texto vamos extrair 4 verdades aqui, ainda que poderíamos, não é? Extrair outras, mas 4. Primeiro, a ressurreição de Cristo foi um fato histórico. A ressurreição de Cristo foi um fato histórico. Segundo, a ressurreição de Cristo é uma verdade fundamental. Terceiro, a ressurreição de Cristo é uma questão de fé. E quarto, a ressurreição de Cristo possibilita, para aqueles que creem nela, é a nossa esperança dessa maneira, não é? Possibilita a nossa própria ressurreição. Então, primeiro, a ressurreição de Cristo foi um fato histórico. Versículos 3 ao 8, diz o apóstolo que Cristo ressuscitou, diz: primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou, etc. Versículo 5, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive. Depois apareceu a Tiago e a todos os outros apóstolos. O que Paulo está fazendo aqui nesse texto? Ele está enfatizando o fato de que Jesus ressuscitou e apareceu a várias pessoas distintas. Há grupos de pessoas específicas, os 12, há pessoas isoladas, apareceu a Pedro, e também apareceu a grupos enormes de pessoas, como a 500 pessoas de uma vez. Então, o que Paulo está dizendo é que a ressurreição de Jesus pode ser localizada geográfica e temporalmente, ou seja, Jesus apareceu ressurreto num local específico ou em locais específicos, para grupos de pessoas específicos, em um tempo específico, que está muito bem localizado, segundo aqui Paulo diz. Ou seja, não foi algo apenas espiritual, não foi apenas uma ilusão, ou um sonho, ou uma loucura de alguns, não foi apenas como que uma visão, porque de repente uma pessoa pode ter uma visão, uma alucinação, uma imagem. Uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas podem dizer ter visto algo diferente porque queriam ver a Jesus, etc. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a ressurreição de Jesus não foi assim. Ele apareceu para um grande número de pessoas distintas, em locais e momentos distintos, que podem ser mencionados claramente, e as pessoas que viviam na época sabiam exatamente quais eram esses locais e esses momentos. Ou seja, foi um acontecimento real e histórico. A historicidade de Jesus não pode ser questionada. Existem aproximadamente 20 referências extras bíblicas à pessoa histórica de Jesus.
Ou seja, referências de autores que nem sequer cristãos ou religiosos são, referindo-se à pessoa de Jesus. Alguém que viveu em Jerusalém naquela época e que, de fato, o que foi dito pode ser extraído, digamos assim, de textos que nem sequer bíblicos são. Por exemplo, Flávio Joséfo, Cornélio Tácito, são historiadores e pessoas da época que mencionaram a pessoa de Jesus, o Jesus histórico que viveu naquele tempo. Então, a historicidade de Jesus não pode ser negada, tampouco a sua ressurreição, de certa maneira. Então, eu tenho aqui algumas dessas citações e depois, aliás, tem um esboço completo aqui dessa mensagem. Se você se interessar, posso passar para você de alguma forma, são 5 páginas. Que, obviamente, não lerei, então tem outras informações aqui e você pode tê-la depois, se você desejar. Então, inclusive, alguma dessas citações. O que eu quero dizer é que Jesus, portanto, foi sem dúvida uma figura histórica e sua ressurreição igualmente histórica. E aqui Paulo quer deixar exatamente isso claro. Ele apareceu para tal pessoa, para tal pessoa, para tal grupo de pessoas. E nesse momento, e naquele momento, e Paulo diz ainda no final de tudo, por último apareceu para mim numa visão. Talvez a mais questionada das aparições, poderíamos dizer, porque foi uma visão totalmente pessoal e particular. Pouca gente estava perto. Mas ninguém pode refutar o fato de que ele apareceu para mais de 500 pessoas. E o que justamente esses historiadores dizem é que alguns deles não cristãos e por isso não acreditavam, mas eles mencionam que aqueles que dizem que viram eram um grande número. Então esse é o primeiro ponto. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Não é um conto. Não é uma fantasia. Não é uma ilustração. Não é simplesmente algo bonito. E na verdade, sua ressurreição visível e comprovada por tantas pessoas foi a última e maior prova de que ele era e de fato é quem afirma ser. Porque, meus queridos irmãos, você que também nos acompanha pela internet, já houve muitos outros Jesuses, por assim dizer. Já houve na história, inclusive antes desse próprio Jesus a qual nós servimos, houve muitos outros que se mencionaram o Messias, que se diziam o Messias, que se diziam o Jesus, que se diziam o prometido por Deus. E muitos deles tiveram muitos seguidores. A diferença foi até o dia de hoje, é que todos eles morreram, como é normal dos seres humanos morrer. E nenhum deles voltou. Mas esse Jesus a qual nós servimos, a qual é a razão de estarmos aqui, esse Jesus se disse ser o Messias, esse Jesus se disse ser o Filho de Deus encarnado, ser o próprio Deus, e quando ele morreu, não permaneceu no túmulo, senão que ressuscitou ao terceiro dia, e um grande número de pessoas, seguidores, o viram, e essa é a razão deles terem continuado o seguindo. Quando Jesus morreu, onde estavam os discípulos de Jesus? Dispersos. Onde estavam os seguidores de Jesus quando ele estava na cruz? Frustrados. Perdidos. Eles estavam pensando, uau, morreu. Eles se esqueceram totalmente. Os evangelhos narram isso, do que Jesus tinha prometido que ressuscitaria ao terceiro dia. Eles tinham pensado que tinha acabado. Pedro voltou para pescar. Mas quando Jesus ressuscita, tudo volta para eles. A razão da igreja seguir, a razão dos seguidores de Jesus continuarem seguindo a Jesus é que ele continua vivo. Ele de fato ressuscitou. Por que os discípulos, por que os apóstolos, por que tantas pessoas no início do século morriam martirizados por causa de Cristo? Porque eles criam de fato, porque tinham visto de fato o Cristo ressurreto. Porque senão não tinha razão. Porque eles mentiriam a respeito de uma ressurreição de Jesus e iriam à morte por isso. Talvez uma pessoa, 2 ou 3 pessoas fossem loucas o suficiente para isso, mas um grupo enorme
Isso é pensar logicamente. Primeiro, a ressurreição de Cristo foi um fato histórico. Segundo, a ressurreição de Cristo é uma verdade fundamental. Todo o cristianismo descansa sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Versículo 14 e 17 do texto que lemos. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé é inútil. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é falsa e ainda estáis nos vossos pecados. Ou seja, a ressurreição de Cristo é uma verdade fundamental sem a qual tudo em que acreditamos é em vão ou inútil. Não vale a pena você e eu irmos e voltarmos para a igreja e durante a semana irmos para o trabalho e darmos testemunho de Cristo, etc. Não vale a pena eu, Vera e o pequeno Hugo estarmos lá do outro lado do oceano pregando o evangelho, longe da família, sozinhos ali e etc. Não vale a pena, é tudo inútil, é em vão. O que Paulo está dizendo é, se Cristo não ressuscitou de fato, nossa pregação é inútil. O que a gente está fazendo aqui? Está brincando de ser religioso. Toda a fé cristã está fundamentada na vida, morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, para os cristãos, Cristo é o centro. Parece lógico, verdade? Afinal, é cristianismo aquilo que estamos inseridos. Mas é importante dizer que Cristo é o centro porque hoje em dia há muitas vozes e muitas coisas ao nosso redor, que chamam nossa atenção e distraem nossa atenção e a atenção da igreja, da pessoa principal, Cristo. Às vezes a gente está mais preocupado com o ar-condicionado, às vezes a gente está mais preocupado com ter isso ou ter aquilo, ou às vezes a gente está mais preocupado com X ou Y, e estamos perdendo de vista que a questão principal é Cristo. Às vezes a gente está preocupado se isso funciona bem ou se não funciona. A teologia da prosperidade tem entrado nas nossas igrejas, a teologia liberal tem entrado nas nossas igrejas brasileiras, assim como já está em muitas na Europa, que tentam precisamente desviar o foco da igreja, da pessoa principal, que é Cristo, para outros focos de atenção. Então, para os cristãos, para nós, Cristo é o centro. Toda a fé cristã descansa sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Por isso, nós falamos tanto sobre Jesus. Porque foi Jesus quem encarnou, foi o próprio Deus que encarnou na pessoa humana, foi o próprio Deus que viveu aqui, foi o próprio Cristo que morreu, foi o próprio Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Só Cristo é o mediador entre nós e Deus. Só Cristo pode perdoar os nossos pecados, só Cristo pode nos trazer vida eterna, só Cristo pode nos trazer salvação, só Cristo pode preencher o vazio que está em nossa alma, só Cristo pode preencher as lacunas da sua alma, do seu coração, só Cristo. Por isso a igreja precisa pregar a Cristo cada domingo, cada dia, cada encontro. A igreja precisa falar de Cristo. Todo texto que a gente lê nas Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse, de alguma forma tem que apontar para Cristo, porque Cristo é o centro da mensagem da igreja. Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é a solução, Cristo é a razão de ainda estarmos aqui. Cristo é o centro. Podemos mencionar muitas outras coisas em nossas falas, em nossas mensagens, em nossos estudos. Podemos ter auxílio de psicologia, podemos ter auxílio de psiquiatria, podemos ter auxílio de administração, de tecnologia, podemos ter auxílio de filosofia, podemos ter auxílio de muitas IAs. Mas no fim das contas, essas coisas são periféricas, porque Cristo é o centro.
Cristo é a mensagem central, Cristo é a razão principal, Cristo é quem de fato pode transformar nossas vidas e a vida de qualquer pessoa. Nós temos um problema grave, que é o pecado, que nos separa de Deus. Podemos buscar solução para ele em muitas coisas, mas não encontraremos, porque só Cristo pode perdoar nossos pecados. Só Cristo pode nos ligar de volta a Deus. Hoje é um dia, como todos os dias, para lembrarmos de Cristo. Porque sem Cristo, você e eu estamos perdidos. Sem Cristo, a igreja está perdida. E não se enganem, há muitas igrejas perdidas. Não só hoje, já havia igrejas perdidas naquele tempo. Porque você acha que uma carta enviada a uma igreja com Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato? Jesus estava dizendo à igreja do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, que significa que ele estava do lado de fora da igreja, não estava mais dentro, na ilustração. A igreja ainda era igreja, ou seja, tinha o nome de igreja, as pessoas que estavam dentro tinham o nome de cristãs, mas já tinha perdido a sua essência há muito tempo, já tinha deixado de ser cristã. Então, essa é a questão principal, como dizia Cristo. Quando perdermos isso, ou se perdemos isso, perdemos tudo. Assim que faça a sua escolha a respeito de Cristo. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Não aceitemos a Cristo de meias, sabe? Como que em partes. Tem gente que está, mas não está, sabe como é? Eu vou na igreja. Não, Cristo, ok, legal. Jesus é um cara bacana, Jesus é um grande mestre, ensinou muitas coisas legais, eu gosto da igreja porque nos ensina muita moral. E tem pais, já ouvi muitos pais dizerem: não, eu gosto que meus filhos vão à igreja porque eles crescem com uma boa moral e aprendem a ser bons homens, boas mulheres. Ótimo, mas isso não serve. Ou Cristo é quem de fato ele disse ser, em vida morreu e ressuscitou, ou ele não é nada disso, e a gente tem que decidir. Ou a gente acredita em quem Cristo de fato foi e disse ser e fez, e dedica toda a nossa vida a Ele, no sentido de colocar a nossa vida em disposição dEle, para servi-lo com tudo que temos, com tudo que possuímos, com tudo que somos. Ou podemos ir embora da igreja, estamos aqui perdendo tempo. Se as afirmações de Cristo, sua morte e ressurreição, forem falsas, todo o cristianismo e grande parte da história foi construída sobre uma mentira. Mas se é verdade, só há uma coisa a fazer: render-se por completo e servi-lo com toda a nossa vida. Você entende isso? Se as afirmações de Cristo, se sua morte e ressurreição forem falsas, todo o cristianismo, grande parte da história, foi construída sobre uma mentira. E você pode esquecer tudo isso e segue sua vida. Mas se você crê em Cristo, você tem que se render por completo e servi-lo com toda a sua vida. Você me entende, amigo da internet? Ou você crê ou não crê. Por isso, vamos ao nosso terceiro ponto. A ressurreição de Cristo é uma questão de fé. É uma questão de fé.
Vou te dar aqui alguns argumentos que poderiam ajudar ao final de tudo, a que possamos de fato crer em Jesus. Mas como disse, no final de tudo é necessário crer, porque senão não seria fé cristã. Fé cristã é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é por meio da fé em Cristo. A Bíblia diz que a fé é necessária. Então, nós estudamos, nós buscamos argumentos, nós fazemos apologética, ou seja, que é a defesa da fé. E isso é muito bom. Mas no fim das contas, existe uma coisa que é imprescindível. É necessário crer. Mas não se engane. É preciso crer em algo. Não existe gente que não tenha fé. As pessoas estão sempre crendo em algo. Escolhem em quem crer. Vera e eu pegamos um avião da Espanha para cá. Atravessamos o oceano, 10 horas de voo em cima do Oceano Atlântico. Nós não perguntamos para a empresa se o piloto de fato tinha estudado na melhor escola, não perguntamos se ele estava de fato preparado, nós não sabíamos se era o primeiro dia dele de trabalho, que poderia ser, não é? Todo mundo tem o primeiro dia de trabalho. Nós não perguntamos para ele se era o primeiro dia de trabalho dele ou se ele já era um piloto experiente de mais de 1.000 horas de voo, 100.000 horas de voo. A gente simplesmente entrou no avião e pronto. A gente confiou, sem perguntar até. Só para dar um exemplo de que a gente está sempre confiando em algo. Estamos sempre confiando em algo. Então, quando eu digo que exige fé, eu não estou dizendo que exige algo diferente daquilo que a gente possa dar. A gente tem fé em algo, a gente precisa direcionar essa fé a Cristo. Aí encontraremos a salvação. Então, a ressurreição de Cristo é uma questão de fé. Versículo 20 e 21, Paulo diz: na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está dizendo é: se Cristo não ressuscitou, é tudo em vão, mas eu creio plenamente que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro a fazê-lo, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. É preciso crer. É preciso crer. Veja, vou te dar alguns argumentos aqui para mencioná-los, não é? Olha só, quanto ao fato de que Jesus morreu crucificado e foi colocado em uma tumba, não há dúvida. Naquela época, normalmente as pedras que eram colocadas em frente aos túmulos para cobri-los eram de cerca de 1 a 2 toneladas. Pra você ter uma ideia. 1 a 2 toneladas. Um túmulo, uma tumba, no Médio Oriente, no Oriente Médio naquela época, a pedra que tapava normalmente pesava 1 a 2 toneladas. O selo romano, diz a Bíblia, diz os evangelhos, que o selo romano foi colocado no túmulo onde Jesus estava, como confirmação e advertência. Quando um selo romano, do Império Romano daquela época, era colocado numa tumba, qualquer violação ao selo romano era passível de morte. E era um selo, para mover uma pedra de 1 a 2 toneladas, era necessário muita gente. E violar o selo era altamente perigoso. E além disso, os evangelhos também nos dizem que um destacamento romano ficou responsável pela guarda do túmulo de Jesus, porque os judeus pediram, precisamente por causa da proporção que tomou sua morte. Um destacamento romano era mais ou menos, ou equivalia mais ou menos a 4 a 16 soldados. Então vamos dizer aí que no mínimo tinha 4 soldados ali, guardando o túmulo de Jesus. Nos nossos teatros nós colocamos 2 soldados romanos, né? Normalmente. Vamos dizer que, só 2, já era bastante. Porque eles estavam sempre armados. E estavam preparados para aquilo.
Mesmo assim, 3 dias depois a tumba estava vazia. E, na verdade, o fato da tumba estar vazia nunca foi refutado. As pessoas podiam caminhar facilmente ao túmulo para checar se o que estavam dizendo, que o túmulo estava vazio, era real ou não. E provavelmente algumas delas o fizeram. Mas o fato da tumba estar vazia nunca foi refutado. Alguns disseram que tinham roubado o corpo de Jesus, outros disseram que, não sei, poderia ter acontecido alguma outra coisa. Mas os romanos, os judeus, as pessoas da época não refutavam a questão de que a tumba estava vazia. O corpo não estava mais ali. Ninguém mais viu o corpo morto de Jesus. Podia ser, de repente, facilmente encontrado. Aí as pessoas dizem, ou disseram inclusive naquela época mesmo, os próprios romanos ou judeus, que roubaram o corpo de Jesus. Quem roubou o corpo de Jesus? Quem ganharia em roubar o corpo de Jesus? Os romanos, as autoridades romanas, os judaicas, ganhariam algo em roubar o corpo de Jesus? Eu diria que não ganharia nada, porque só alimentaria a ideia de que ele não estava mais ali. Os romanos perseguiram aos cristãos, os judeus também perseguiram os cristãos. Se eles tivessem roubado o corpo de Jesus, quando o cristianismo começou a crescer, era simplesmente mostrar o corpo que estava escondido. Mas eles não o fizeram, porque não estavam com o corpo de Jesus. Os discípulos ganhariam algo em roubar o corpo de Jesus? Tão pouco. Primeiro que era muito difícil. Como disse, a tumba tinha uma pedra de 1 a 2 toneladas, estava selada. Os soldados romanos estavam guardando a tumba. Eles eram simples pescadores. Não estavam preparados para a guerra. Pedro queria cortar a garganta de um soldado romano, cortou a orelha. Você vê a habilidade bélica do Pedro, né? Eles não tinham capacidade para vencer um destacamento romano. Ok, supondo que eles poderiam roubar o corpo. Que ganhariam roubando o corpo? Estavam desesperados, frustrados. Estavam perdidos. Que ganhariam roubando o corpo? Nada. Você e eu morreríamos por uma mentira sabendo que era uma mentira? Eu não morro por uma mentira. Você me entende? Se eu sei que algo é falso, se eu sei que algo é mentira, eu deixo, sabe? Eu creio que nós fazemos isso. Talvez 1 ou 2 pessoas tenham a capacidade, a loucura de morrer por uma mentira, mas um grupo tão grande como muito difícil. Então, a teoria de que o corpo de Jesus foi roubado, ela é muito frágil. A explicação, meus irmãos, mais plausível para o túmulo vazio é que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Realmente, o corpo de Jesus não estava ali. Os discípulos mudaram após a ressurreição de Jesus. Como disse, estavam todos perdidos, mas ganharam força. Começaram a pregar o evangelho. As pessoas começaram a se converter. A igreja começou a crescer. Tudo foi transformado. A igreja cresceu fora de proporção. Tudo isso é prova que Jesus, de fato, ressuscitou. Porque as pessoas começaram a acreditar naquela mensagem e, na verdade, até hoje acreditam. Então, como disse um judeu chamado Gamaliel, em Atos capítulo 5, gente, vamos deixar esse pessoal aí. Porque se isso for de Deus, vai crescer. E se não for de Deus, vai terminar, como muitas vezes já terminou antes. Já houve outros messias. E a turma deixou de seguir. Então, vamos deixar esse pessoal fazer o que eles querem, porque se isso for de Deus, vai seguir adiante. Se não for, vai terminar em algum momento. O que acontece é que, de fato, aquele Jesus era, de fato, o Messias. Isso seguiu e chegou até os nossos dias. As pessoas
começaram a ser transformadas, convertidas, e na verdade são transformadas e convertidas até o dia de hoje. E estamos terminando, porque a ressurreição de Cristo também garante a nossa ressurreição. É o que disse no versículo de número, o último versículo que lemos, né? Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens, porque a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Você está aqui porque de alguma forma foi tocado por Deus. Muitos aqui foram transformados pelo Evangelho e de certa maneira podem dar prova por meio das suas próprias vidas de que Jesus de fato ressuscitou, porque o fato de Jesus ter ressuscitado é isso que nos traz vida. Quero compartilhar então uma experiência e termino aqui, de um homem chamado Jesus e sua esposa Conte. São espanhóis. O irmão de Jesus se chamava José, ou se chama José. Esse José, nomes bastante peculiares, né? Esse irmão chamado José era um crente da nossa congregação há muitos anos. E ele ora por esse irmão dele chamado Jesus. Ele orava por esse irmão dele há 30 anos, para que esse irmão se convertesse, para que esse irmão entregasse a vida dele a Jesus. Beleza, chegamos ali na congregação, começamos a pastorear, começamos a liderar a igreja e tal, plantamos os primeiros pequenos grupos, e aquele irmão orando pelo irmão dele, e aquele irmão, começou a, digamos, ser mais ativo na congregação e começou a liderar um pequeno grupo. No meio do confinamento, devido à pandemia, aquele irmão continuou com o pequeno grupo dele via online, né? Por Zoom. E aquele irmão, o irmão José, já convidava Jesus muitas vezes, já tinha convidado Jesus muitas vezes para o pequeno grupo dele, mas ele não ia. Mas aí no meio do confinamento começou a participar do pequeno grupo aí online, veja só. E a esposa também. E começaram a participar, semana após semana. Começaram também a escutar as lives que a gente fazia na congregação, né, as mensagens e tal. Começou a escutar. Ok. Quando voltamos do confinamento, no sentido de que já poderíamos nos reunir, não é? Presencialmente, o Jesus veio ao culto e começou também a ir à casa no pequeno grupo. Resumo da história: ele e a esposa e também a filha chamada Almudena começaram a se decidir por Cristo. Mas eles estavam um tanto em um conflito. Eram católicos apostólicos romanos muito tradicionais. Aliás, essa é a realidade da maioria dos espanhóis. 97% da população espanhola é católica apostólica romana. A maioria, sobretudo na nossa região, bastante tradicional. A maior festa para um andaluz, ou seja, quem vive na região de Andalucia, no sul da Espanha, a maior festa para o espanhol que vive nessa região não é o Carnaval, não é o Natal, não é o Ano Novo, não é o dia de Andalucia, como é o dia do Gaúcho, por exemplo, né? Não é o dia da Espanha, como um dia de... Não. A maior festa para eles é a Semana Santa. É feriado toda semana. O feriado não começa na sexta-feira, começa na segunda. É a semana toda de feriado. Procissões, dezenas de procissões cada dia. A gente não tem ideia do que é isso. A gente só sabe o que é isso vendo. Uma coisa incrível. E as pessoas vestidas de uma forma assustadora. É uma procissão religiosa, mas as pessoas se vestem com uma capa e se transformam, é uma loucura. Mas enfim, eles eram assim, essa família, o Jesus, a Conte e a Almudena. Eles estavam em conflito interior, não é? Para decidir finalmente. Até que a Conte fez uma oração. Já estava frequentando a igreja, já estava frequentando o pequeno grupo, a mensagem já estava alcançando o coração deles. E a Conte fez uma oração. A Conte fez a seguinte oração: Senhor, se o Senhor é real mesmo, me dá um sinal.
Se isso que estão pregando para mim agora é verdade, não sei, me mostra de alguma forma que eu consiga perceber que tudo que eu vivi até hoje era uma mentira. Beleza, fez essa oração, disse ela, na sua casa, nesse conflito de crer. Até que um dia ela passando pela rua, em frente à casa do irmão dela, ela viu uma procissão passando. E na imagem, na procissão, a imagem que, claro, cada procissão carrega uma imagem, né? uma escultura e tal, de um santo, de uma virgem, ou suposta virgem, por assim dizer. Ok. Ela viu na imagem, ali na estátua, no pé da estátua, ela viu a figura de um demônio. O que também é muito comum, curiosamente, né? Você percebe que muitas figuras religiosas medievais estão sempre incluídas aí alguns demônios. Mas naquele dia aquilo tomou uma forma especial para ela e ela se deu conta. Ué, o que faz isso que aparentemente deveria ser a salvação para nós com vários demônios aí? E ela disse, isso para mim não tem sentido. Ali ela se deu conta de que aquilo que ela estava servindo durante anos era uma mentira, ou de alguma forma era um engano. No seguinte encontro, ela tomou a decisão dela. Depois o marido também tomou, e a filha também tomou. E no último verão nós batizamos os 3 para a glória de Deus: a Conte, o Jesus e a Almudena. Aquele irmão orava por ela há 30 anos. Desculpa, orava por ele e, claro, pela família, há 30 anos para que ele se convertesse. Deus segue transformando vidas, porque esse Jesus não está pregado ainda em um madeiro. Esse Jesus a qual nós pregamos não está em uma estátua que possamos carregar nas costas, ou num crucifixo que possamos levar aqui. Esse Jesus, de fato, saiu daquela cruz, saiu daquela tumba. Esse Jesus está vivo. E a prova maior de que ele está vivo é que as pessoas são transformadas por ele. Nós recebemos vida por meio dele. Pessoas como Jesus, a Conte e a Almudena recebem vida por meio dele. Pessoas aqui em Camaquã, muitas delas ainda estão para receber vida por meio dele. E você que nos acompanha pela internet, você que está aí na sua casa, sentado no sofá da sua casa, ou onde quer que você esteja, no dia de hoje ou algum outro dia, você pode receber vida por meio dele. Porque ele ressuscitou para dar vida a mim, a você e a qualquer um que nele creia. A ressurreição de Cristo é um fato histórico, não é um conto. Não é um conto, não é uma fantasia. A ressurreição de Cristo aconteceu de verdade. E essa é uma verdade fundamental, a qual nós seguiremos pregando como igreja, a qual nós seguiremos levando como igreja. Essa verdade é fundamental para a nossa fé. É o que nós cremos, é o que seguiremos pregando, porque essa verdade, a ressurreição de Cristo, é a verdade que pode nos dar vida. E por isso ela é uma questão de fé. E termino. Nós precisamos crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Talvez você que nos acompanhe pela internet, que ainda não tenha tomado uma decisão séria na sua vida a respeito de Cristo, deixa eu te dizer para você e também para você que está aqui, que você precisa tomar uma decisão séria a respeito de Cristo. Como disse, se isso tudo que nós estamos pregando é verdade, não se entregue pela metade, se entregue por inteiro, porque ele não merece menos do que isso. Se Jesus de fato ressuscitou, a gente não pode brincar de ser crente, brincar de vir na igreja, brincar de ser religioso. A gente não pode aceitar simplesmente ser uma pessoa religiosa e deu. Não. Se ele de fato morreu e ressuscitou, como nós estamos aqui pregando, e você crê ou não crê, você tem que se entregar a isso. Se você não crê,
beleza, tchau. Você tem todo o direito, decisão de tomar a sua decisão, isso. Mas não diga que você é cristão. Agora, se você crê, se entrega por inteiro. Se você crê, deixa-se levar por essa verdade. Se você crê, não aceita outras coisas na sua vida. Deixa isso ser o centro da sua vida. Se você crê, não fica aí perdido em outras histórias. Se lança. Se lança. Pastor, eu tenho dificuldade de crer. Pastor, eu tenho dificuldade de me lançar dessa forma. Pede ao Senhor, Senhor, ajuda-me. Aumenta a minha fé. Porque eu quero crer. Porque eu sei que preciso crer. De repente tem alguém aqui que está assim. Estou ouvindo isso daí e estou pensando, uau, é verdade. Eu preciso crer mais, mas não consigo. Faça essa oração. Senhor, me ajuda a crer. Porque eu sei que isso é verdade. Eu sei que o pastor está pregando aí é verdade, porque está na palavra, está na Bíblia, e eu vejo na vida de tantas pessoas, e eu não consigo fazer isso, me lançar assim por completo, e eu quero fazer, mas outras coisas me atraem. Faz essa oração, Senhor, me ajuda. Aumenta a minha fé, me dá coragem para que eu me entregue por completo dessa forma, porque eu entendo que não pode ser de outra maneira. Assim terminamos nessa manhã, e creio que talvez ainda vai ter a ceia, não é? Mas termino a minha mensagem nessa manhã dizendo para você, toma essa decisão. Vamos orar aqui agora. Toma essa decisão a respeito de Cristo. Toma essa decisão a respeito de Cristo. De maneira séria. Ele ressuscitou para trazer vida para todos nós. Ele é a nossa esperança. Toma uma decisão séria a respeito de Jesus nessa manhã. Te convido a fechar seus olhos. E eu vou orar e você pode fazer a sua oração aí também. Você que já é crente há muito tempo, você que ainda não é cristão, você que ainda não é crente, você que está aqui como visitante, você que nos acompanha pela internet, que talvez esteja aí nesse dia festivo buscando algo de Jesus. Feche seus olhos e faça uma oração dizendo, tomando uma decisão a respeito de Cristo. Assim como Cristo deu vida à Conte, à Almudena e ao seu esposo lá do outro lado do oceano, também deu vida a muitos de nós que estamos aqui e pode dar vida a você. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nesse domingo, nessa manhã, nós nos lembramos de Ti, porque Tu és o centro da nossa mensagem. Senhor, nós queremos nossas igrejas cheias da Tua presença. Nós não queremos a Tua igreja, as nossas igrejas, com o Senhor do lado de fora batendo a porta. Não. Nós queremos as nossas igrejas com o Senhor dentro, sendo adorado e dirigindo a igreja. Senhor, nós Te exaltamos porque o Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aquela tumba estava vazia. Ninguém encontrou o corpo, porque o corpo não estava mais lá. Obrigado, Senhor, porque a Tua vitória é a nossa vitória. Nós Te exaltamos, Te glorificamos e Te adoramos nessa manhã, reconhecendo que Tu és o único digno. E também reconhecendo que Tu és nossa única esperança. E por Tua causa, pela Tua ressurreição, nós também receberemos nova vida e ressurreição no grande dia final. Assim que, Senhor, nessa manhã, quero pedir pelos meus irmãos e amigos que estão aqui nesse templo, que agora mesmo estão fazendo sua própria oração diante de Ti. Senhor, quero Te pedir que lhes ajude e nos ajude e aumente, Senhor, a fé àqueles que necessitam, em nome de Jesus, para que possam de fato crer, para se entregar totalmente a Ti. De repente, há pessoas aqui que estão passando dificuldades, grandes lutas no seu interior. De repente, há pessoas aqui que até querem crer
sabem que tudo isso é verdade, mas têm dificuldade, outras coisas atraem de tal forma que não conseguem dar esse passo. Eu quero rogar a Ti, Senhor, que em nome de Jesus preencha esses corações. Senhor, trazendo vida, trazendo ousadia, trazendo poder. Em nome de Jesus. E que nessa manhã decisões sérias sejam feitas a respeito de Ti. Pessoas de fato se entreguem plenamente a Ti. Aqueles que já são Teus filhos e que de alguma forma estão aí caminhando devagar, ou caminhando lentamente, ou com dificuldade, Senhor, nesse trajeto, nessa caminhada de Te servir. Quero lhe pedir, Senhor, ajude meus irmãos. Aqueles que estão aqui nessa manhã e também nos acompanham pela internet em algum momento, que de repente estão perdidos e se encontraram com essa live justamente para encontrar algo, porque estão buscando algo. Quero Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus preencha seus corações, e que isso que estamos aqui compartilhando da vida que a Tua ressurreição nos traz, isso possa chegar também para eles, por meio da fé em Ti. Assim nós oramos, Pai, nessa manhã, e Te agradecemos pela Tua palavra e por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém.